Olá, pessoal! Eu tô aqui pra fazer uma resenha de um livro que eu li da autora Lucy Vargas. Ela é carioca, ela é brasileira, né? Do Rio de Janeiro, que foi o que eu mais me interessei pelo livro. Me fez ainda me xingar ainda mais a procurar e contar pra vocês sobre a história, que eu achei muito interessante. Enfim, vamos lá. Começa todo aquele confronto dele correndo atrás dela não querer mais ele, enfim. E porque ela se sente completamente machucada quando ela descobre que ele tá traindo ela. Isso é bem no começo do livro. Mas mesmo assim ele não desiste, você percebe que ele realmente ele quer tentar pelo menos uma última vez. E aí ele pede pra ela uma última chance de tentar reatar o casamento deles. Ele pede pra ela um ano para que os dois se reconciliem. Ela não aceita porque ela não quer, mas vê ele, ela tá completamente magoada, completamente chateada. Mas ela acaba topando porque no contrato pré-nupcial deles está que eles têm que ficar no mínimo 5 anos casados. Eles só estão há 4. Então ela vai ter que aceitar mais um ano com ele, porque senão entrariam muito advogado, tentando anular, seria muito uma burocracia. Então eles resolvem aceitar uma última tentativa. O Sam, ele está completamente doido para tentar reconquistar a mulher amada, porque ele percebe que ela ainda gosta dele. Porque se ela não gostasse, ela não teria ficado tão chateada quando pegou ele com outra. Então ele resolve arriscar tudo, apostar todas as chances dele pra tentar reconquistar dele. E os dois são completamente apaixonados. São completamente um doido pelo outro e os dois não conseguem admitir. Aí no meio disso tudo vai aparecer essa moça que ela pegou com ele no restaurante e ela descobriu que ele traiu uma vez ela com ele, não, ele com ela. E enfim, vai desenrolando toda uma trama. Você percebe que ele tá escondendo alguma coisa muito séria dela, algo que vai colocar em perigo ela. E a autora coloca a visão desde o Sam, da Bea, até a visão do segurança. E eu achei isso muito legal, porque vai ter momentos assim, até que eu achei assim bem engraçados no meio do livro. Principalmente assim, que a autora ela coloca bastante como se o tabloide estivesse falando da vida deles, assim, sabe? Então tem várias fofocas, assim, que são meio que verdadeiras, só que distorcidas, assim, como a vida real. E eu acho muito interessante, porque essa forma da autora colocar como que o relacionamento deles, de duas pessoas completamente apaixonadas, se desfez, é uma coisa que acontece no dia a dia. Pessoas que deixam de amar ou acham que o outro deixou de amar simplesmente por falta de diálogo, por simplesmente não ter aquilo de chegar na pessoa e falar: ô, o que tá acontecendo, né? Vamos sentar, vamos conversar. Eles simplesmente se distanciaram e preferiram achar, ir no achismo, assim: ah, eu acho que ele não me ama mais, então eu não vou procurar. Eu acho que ela não quer que eu toque ela, então eu não vou tocar. E então, assim, e no meio disso tudo vai ter muitas cenas picantes que eu adorei, assim, de uma forma romantizada. Mas, assim, eu adorei o livro, eu super indico. Eu achei o final, assim, aquele final, assim, instigante, que você fica: eu tenho que ler o próximo livro, eu tenho que ler o próximo livro, cadê o próximo livro? Graças a Deus que eu fui ler na hora que já tinha lançado, então fiquei E assim, a história é maravilhosa, ela flui muito rápido, são 300 e poucas páginas, mas assim, você lê rapidamente, não é uma história assim com palavras muito complicadas. A autora ela sabe desenvolver muito bem a história, não fica aquela história muito repetitiva. Você fica um pouco de raiva da Bea quando você começa a perceber que é só ela estalar o dedo que ele volta pra ela e ela não percebe isso, ela nunca percebeu isso em 4 anos de casamento, né? 5 se for contar o ano que eles se conheceram até ficarem noivos e casarem. Mas assim, você não consegue ficar com raiva dela também, porque você se apaixona pela personagem, porque a personagem também é demais. O Sam, com aquele jeito dele, magnata, né? Eu mando em tudo, eu sou tudo, mas a Bea me pisa.
E, enfim, assim, vocês vão se apaixonar. Eu quero que vocês me contem se vocês já leram esse livro, se vocês ficaram na expectativa de ler depois dessa resenha assim meio malucada minha. Enfim, eu quero também que vocês me falem se vocês já leram algum outro livro da autora, pra mim poder ler também, porque eu gostei bastante do jeito que ela escreve. Então, agora, se você ficou curioso, então veja a resenha do próximo livro.